Muito bem. Boa noite a todos e todas. Então, estamos aqui mais uma noite reunidos para o estudo do livro A Gênese. Nós estamos estudando aí, né, desde o ano passado, esse estudo rico e com muitas informações importantes para a nossa vida. Deixa eu só ler uma mensagem da Renata. Por favor, passar o nome dessa lição que eu quero ler novamente. Ah, Renatinha, tá bom. Vou escrever aqui, chama Diante de Deus. E o livro é Fonte Viva. Fonte Viva é a mensagem 164 e o nome dela é Diante de Deus. Se você não conseguir pegar no final da reunião, eu leio de novo, tá bom? E vamos lá. Obrigada, Caio. De nada. E boa noite aos que chegaram aí, que a gente não deu tempo de cumprimentar. Boa noite a todos. Vamos continuar os nossos estudos da Gênesis, né? Nós estamos aí no capítulo 8. O nome desse capítulo é Teorias sobre a formação da Terra. Nós chegamos a estudar o item 1 na semana passada e hoje nós vamos para o item 2. Lembrando que nós estamos aqui numa roda de estudos, o que significa que nós estamos estudando juntos. Então, toda complementação, pergunta, dúvida ou correção, vocês fiquem à vontade para me interromper, para que o nosso estudo seja o mais rico possível. Bom, então aqui nesse capítulo, Teorias sobre a formação da Terra, Kardec vai apresentar algumas teorias, né, sobre, né, como o título fala, sobre a formação da Terra. Mas como é que Kardec faz? Kardec vem primeiro e explica a teoria. Então, por exemplo, a primeira teoria que ele explicou, que a gente começou semana passada, é essa aqui. Teorias da projeção da Terra. Depois de explicar a teoria, Kardec vem abaixo e rebate, né, apresenta os motivos pelos quais aquela teoria já está ultrapassada. Né? Então, é isso que ele vai fazer. Então, quando a gente for estudar as teorias, é importante que a gente termine tudo que Kardec tem para falar para a gente entender se aquela teoria está de acordo ou não com os estudos realizados por Kardec até naquela época, né? Também de acordo com a informação dos espíritos. Eu não vou ler o item 1 de novo, porque ele é um pouquinho comprido, mas eu destaquei um trecho aqui, que é uma teoria de um estudioso chamado Buffon. Buffon, o nome dele aqui, ó. Buffon. Igual o Buffon, que era goleiro da Itália. Buffon. E aí, a teoria dele diz o seguinte, que os planetas seriam partes da substância incandescente do Sol e, por conseguinte, também teriam sido incandescentes na sua origem. Então, essa teoria de Buffon, a teoria é a seguinte, está o Sol lá, né, incandescente como é, aí um dia um cometa teria batido na superfície do Sol, teria resvalado na superfície do Sol, e desse impacto tinha soltado uns pedacinhos do Sol. Então, se o Sol é incandescente, é aquela bola de fogo, esses pedacinhos também o seriam. Depois, esses pedacinhos entraram na órbita do Sol e foram se resfriando. E esses pedacinhos resfriados seriam os planetas. Buffon apresenta, inclusive, na teoria dele, uma questão sobre a inclinação, porque os planetas que ele tinha estudado tinham todos a mesma inclinação, então faria sentido, na teoria dele, de que, a partir dessa batida do cometa no Sol, esses pedacinhos estavam todos na mesma inclinação, todos na mesma órbita, eles seriam, então, pedacinhos de Sol que se resfriaram e se tornaram planetas. Inclusive, ele apresenta um cálculo de quanto tempo demorou para resfriar, né? Está aqui no finalzinho, ó. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto 74 mil anos para chegar à temperatura atual. E dentro de 93 mil anos,
veria o termo da existência da natureza organizada. Porque para Buffon, a Terra demorou para ficar na temperatura que está hoje 74 mil anos. E se continuasse com esse resfriamento, ao atingir 93 mil anos, a natureza que vive na Terra se extinguiria, a natureza organizada teria fim. Agora sim, nós vamos para o item 2, e é agora que Kardec vai rebater racionalmente, ponto a ponto, os motivos pelos quais ele discorda de Buffon. Vamos lá, item 2. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase de todo, pelas seguintes razões. Primeiro, durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta podia ocasionar a destruição deste último. Então, até então, naquela época, acreditava que o planeta era todo sólido, era uma bola sólida, e que o impacto de um cometa com um planeta poderia destruir o planeta todo. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de uma matéria gasosa, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grande... Perdão, vamos de novo. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de uma matéria gasosa, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, num choque violento como este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. Então, Kardec pega as descobertas da época e já aplica para rebater a teoria de Buffon. Por quê? Porque até na época de Buffon, lá atrás, eles acreditavam que o cometa era uma massa sólida. Depois descobriu-se que grande parte da massa de um cometa é gasosa. Então, ela não conseguiria ter a condição de arrancar um pedaço do Sol no impacto. Né? Então, de cara, ele já apresenta essa primeira argumentação que rebate aí um dos pontos da teoria de Buffon. Quer fazer um comentário, Tony? Fique à vontade. Não, era isso aí que você falou, que Kardec está analisando essas teorias com base na ciência atual dele lá. Uhum. Né? Exatamente, isso. Isso aí que ele está dando exemplo, né, de acompanhar a ciência. É aquela história, né, que o Espiritismo tem que acompanhar a ciência. Para e passa, né? Exatamente, Tony. Kardec tem a ciência da época que ele escreveu, né? Tanto que a gente mesmo aqui estudando já mostrou, né, especialmente com a ajuda da Ana, que algumas das teorias que Kardec apresentou na Gênese, a ciência já avançou um pouquinho mais. Né? Todas elas interessantes, e Kardec nunca afirma que essa é a verdade, mas ele falou, até agora nós entendemos isso. Né? E depois a ciência avançou um pouquinho. Pode falar. Se a gente for ver hoje, né, Uhum. certamente vai ter mais novidades, mais avanços, porque os cientistas e os astrônomos, eles não param, a ciência não para, né? Verdade. E cumpre a nós também acompanhar isso aí, né, para a gente poder também ficar antenado e não se prender ao que foi escrito na década de Kardec apenas. Segundo argumento de Kardec para rebater a teoria aí de Buffon, né?
como o Tony bem disse, segundo a teoria, segundo o argumento que ele apresenta, com base no passo em que estava a ciência lá em 1860, mais ou menos. Segundo, a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada, até o presente, confirma que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de hoje, que hoje dispõe a ciência, hão permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se em geral que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa ou fotosfera que não se acha em contato com a superfície. Inclusive aqui tem até a referência do livro de onde foi tirada essa informação. Aqui, ó. Então, Kardec está falando assim que até em relação às condições do Sol, a matéria que compõe o Sol, a ciência já avançou. Porque até então, na época de Buffon, acreditava que o Sol era aquilo ali, né? Então, onde a gente vê a luz ainda era a massa do Sol. E depois, avançando, descobriu-se que, inclusive, hoje até a fotosfera, eu dei uma olhadinha no Google rapidinho, é uma camada ainda, né? Que a gente ainda entende assim, que a ciência ainda entende assim, mas que, por conta da luminosidade, o Sol se apresenta, a luminosidade amplia um pouco, né? Então, é mais um argumento aí para rebater a argumentação de Buffon. Terceiro, ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas de que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente Juno, Júpiter, Ceres e Palas, têm suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com o movimento único de projeção. Então, até na época de Buffon, só se conheciam alguns planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E eles têm, ou pelo menos até os cálculos da época, a inclinação coincidente. Então, Buffon utilizou isso para entender, né, ou para criar sua teoria dessa raspagem do cometa no Sol e que, com o impacto, todos teriam a mesma inclinação. Depois de Buffon, descobriram-se vários outros planetas. E vários outros planetas com inclinações diferentes do que ele tinha até então. Né? Então, não haveria, então, uma unidade de movimento de projeção. Né? Não teriam todos sido projetados juntamente, coincidentemente. Interessante aqui a gente ver, né, que o respeito que a gente deve, mesmo às teorias mais antigas, como a de Buffon. Né? A gente já, mesmo ultrapassada, merece um respeito muito grande, porque ele utilizou, como cientista, o que ele tinha às mãos. Né? E como ele tinha às mãos apenas alguns planetas até então, ele utilizou aquilo como um dado. Depois a ciência avançou, descobriu outros planetas, com outras inclinações, e aí cai por terra, por mais um motivo, a teoria de Buffon. Quarto, reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento, desde que, não sei pronunciar, mas vou ler Fourier, descobriu a lei do decrescimento do calor. A Terra não precisou apenas de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Então, isso aqui, ó, os cálculos de Buffon, que a Terra teria então demorado 74 mil anos para o resfriamento da crosta e para atingir a temperatura que a gente tem hoje. Nós já vínhamos estudando, pelos períodos geológicos, que
que a Terra demorou milhões e milhões de anos para se resfriar. Quando a gente passou por aquelas etapas dos períodos geológicos, na formação da crosta, né? E depois a formação das camadas geológicas, né? Que fazem essa proteção ao calor do magma que está lá no centro da Terra. Nós estudamos que essas eras, né? Que essas marcas demoraram milhões e milhões de anos. Então, os cálculos de Buffon estão errados, né, por conta desses cálculos, né, por conta da descoberta, inclusive, dessa lei do decrescimento do calor, né, como é que acontece o decrescimento do calor, essa teoria, essa descoberta de Fourier, né. Mas a gente já tinha visto mesmo que demorou muito mais, né. Fica à vontade, Ana, pode falar. Caio, fica à vontade. Até que ela se resfriasse e pudesse abrigar as primeiras condições de vida, decorreram 1,5 bilhão de anos. Então não foi nem milhões, né, Ana? Foi bilhões, então, né? Sim. Excelente, muito bem. Então tá aí, ó. O Caio, Fica à vontade, mas assim, Lúcia. é só um pensamento. Olha como que Deus, a espiritualidade vai permitindo que o conhecimento vá vindo aos poucos, né? O Buffon, apesar que assim, hoje a gente até acha, fala assim, nossa, como ele pôde pensar isso? Mas era o que ele tinha à disposição. E eu não sei se é assim que fala, o Fourier, na realidade, ele não era um cientista. Ele era um matemático e físico francês. E ele estudava justamente essa transmissão de calor. Então, ele veio por isso que ele conseguiu comprovar. Porque o Buffon era só o cientista. Aí vem a matemática, a espiritualidade, vem assim, adicionar um matemático e físico que estudava a transmissão de calor, veio agregar dados importantes de acordo com o avanço da humanidade, né? Então, sempre de tempos em tempos, a ciência sempre vai conseguindo atualizar-se, né? Vai fazendo a atualização. Bacana isso. Perfeito, Lúcia. Muito obrigado pela informação aí do Fourier, que era um matemático, então, né? E também interessante, né? Como você bem disse aí, como a ciência caminha passo a passo, não dá saltos, né? E elas estão interligadas, né? A matemática, a biologia, a química, a física, né? A geologia. Isso é muito interessante mesmo. E por isso mesmo que eu tinha falado, e aí você reforçou também, do respeito que a gente tem que ter pelos cientistas, né? Que mesmo que hoje as teorias pareçam talvez até absurdas, mas eles trabalhavam com o que eles tinham na época, né? Por isso que é importante, quando a gente for ler um livro de história, não julgar os nossos antepassados, né? As sociedades anteriores, porque eles trabalhavam com o que eles tinham. Assim como a gente também, daqui a alguns anos, vamos olhar para trás e falar, meu Deus do céu, por que a gente fazia essas coisas? É porque a gente tem que respeitar o grau de cada um, né? A gente faz tanto isso com os cabelos, né? A gente olha uns anos para trás e fala, gente, como é que eu usava um cabelo daquele? Que trem absurdo. Mas na época era bonito, né? Então, a gente tem que ir se atualizando aí e sempre respeitando a época de cada um. Especialmente os avanços científicos, né? Muito bem. Vamos lá. Quinto. Buffon unicamente considerou o calor central da Terra, sem levar em conta o dos raios solares. Então, nesse cálculo que Buffon fez, ele pensou só no calor central da Terra, né? Aquele magma central. Ele não levou em consideração os raios solares que atingiam a Terra. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, que em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribuiu de há muito
se não em parcela insignificante, para a temperatura da superfície exterior. Então, há muito tempo, nós estudamos aqui as camadas geológicas. Vocês lembram que lá no começo, a primeira crosta, salvo engano, de granito, né, que foi a formação do granito, aquela primeira crosta ela era fina, ela rompia. Depois, com o tempo, foi se formando as camadas geológicas. Então, a gente foi estudar aquelas grandes camadas, no começo apenas de minerais, depois vegetais, né, e tudo mais, e fósseis e tudo mais. Essa camada, à medida que ela engrossa, obviamente ela isola mais o calor central. Mas que para ela interferir na superfície exterior, né, a parcela de influência é muito insignificante, né? E Buffon fez um cálculo contrário, na verdade, né? Ele acabou levando em consideração somente o calor interno. São periódicas as variações que essa temperatura sofre e devidas à ação preponderante do calor solar. Permanente que é o efeito dessa causa, ao passo que o do calor central é nulo, ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Então, o calor interno da Terra hoje não traz influência, né? Não traz modificações, né, que foi o termo que ele usou, modificações sensíveis à superfície da Terra, né? Diferentemente do que Buffon tinha dito ao fazer aqueles cálculos lá, né, que a gente já falou. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessária a extinção do Sol. Porque Buffon disse que esse pedacinho do Sol que escapou e virou um planeta, lá dentro ele é muito quente. E ele foi se resfriando. E aí Buffon levou em consideração que ele se resfriaria tanto, ficaria tão frio, que não teria como ter vida mais. Mas ele não levou em consideração o calor provindo do Sol. E hoje, para nós, o calor que nos move, o calor que é necessário para a nossa vida, né, da nossa vegetação e tudo mais, é o calor de onde? Do centro da Terra ou do Sol? Só do Sol. Do centro da Terra não tem influência nenhuma mais, né? Então, foi uma informação que Buffon não levou em consideração e que depois, com o tempo, ficou comprovado aí que é o calor necessário para a nossa vida, né? E aí ele até fala que que se tornasse inabitável a Terra, a gente tinha que, por resfriamento, seria necessário o quê? A extinção do Sol. Extinguir o Sol, aí nós estamos lascados mesmo. Aí não tem calor, não tem fotossíntese, né? Aí a gente está fadado à extinção mesmo, né? Mas nós não dependemos do calor central da Terra. Ô Caio, vontade, eu posso desculpa, claro. Só fazer uma parte? Claro. O calor, assim, a Ana me corrija se eu estiver errada. O calor do centro da Terra, talvez para a gente que está aqui na superfície, não seja tão importante. Mas, por exemplo, para os peixes, para as plantas submarinas, os raios solares não chegam até lá. Então, o calor do centro da Terra é importante, porque se não tivesse calor, isso ia desequilibrar toda a cadeia alimentar e várias espécies seriam extintas. Então, ele é importante também. Não sei se eu estou errada, a Ana me corrige se eu estiver errada. Não, importante deve ser, né? Senão, seria diferente. Se é assim, né? É porque no fundo do mar, no fundo do oceano, não chegam os raios solares. Então, se não existir esse calor do centro da Terra, não um calor assim incandescente, não estamos falando de vulcões, mas a Terra, esses animais não sei, eu fiquei pensando isso, Caio, não sei se eu estou errada. A crosta terrestre debaixo dos oceanos é de 7 quilômetros. Nos continentes é de 40 quilômetros, que aí tem o Sol para compensar.
Agora, nos pontos extremos, vai de 5 a 70 quilômetros. Isso aqui é de 2015. Mas o Sol só não penetra nas fossas abissais, certo? São as chamadas fossas. Então, onde a força deve ser menor, né? Os abissais, certo? São grandes fossas submarinas que atingem profundidades de até 11 mil metros. Lá, a luz solar não penetra. 11 quilômetros. Mas lá tem vida, Ana, ou não? Essas fossas, assim... Tem. Então, isso que eu estou, assim, conversando aqui com o Caio. Então, assim, esse calor do centro da Terra, ele é necessário, né? Ah, sim. Não resta a menor dúvida. É necessário. Senão, não seria quente lá no interior, né? Exatamente. Eu esperei a resposta da Ana aí, porque eu não sabia responder. O que eu ia dizer, né, é que Kardec não disse que é totalmente nulo, né, a influência do calor do centro, né? Ele colocou que ele contribui em parcela insignificante, né? Pelas teorias até então, né, gente? Pela ciência até então que Kardec tinha ao passo. Porque, realmente, se a gente pensar na Terra toda, essas fossas abissais que a Ana está falando, elas são uma parcela pequena da vida do globo, né? Uma das mais profundas é a chamada Fossa das Marianas, lá nas Ilhas Marianas, no Pacífico Sul. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Que a gente vai passar para outra teoria. Vamos embora. Vamos embora, então, Tony. Teoria da condensação. Na teoria da condensação, item 3. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje, quando a gente fala hoje, leia-se 1860 e poucos, né? Depois eu vou até ver quando foi publicado o livro aqui certinho para passar a data, tá? Para a gente não errar. Aqui, ó. 1868. Leia-se 1868. Vou até escrever aqui, ó. 1868. Então, a teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje, 1868, prevalece na ciência, como sendo a que a observação melhor justifica, a que resolve maior número de dificuldades e que se apoia, mais do que todas as outras, no grande princípio da unidade universal. Então aqui Kardec vai fazer a defesa da teoria aceita à época, a teoria prevalente. E é interessante notar que Kardec não diz que é a teoria final, ele diz que é a teoria que prevalece na ciência e a teoria que resolve o maior número de dificuldades. Ou seja, se ela resolve o maior número de dificuldades, ela não resolve todas, né? Então, ainda, Kardec deixou claro que era uma teoria. Só para completar, e os animais que vivem nessas fossas, nessas grandes profundidades, como lá não tem luz, né? Eles têm luz própria. Muito interessante, Ana. Ah, é verdade, Ana. E eles não têm olhos, né? Eles não enxergam, não são esses? Assim, alguns animais, eles não precisam dos olhos, né? Exatamente. É verdade. Olha como a natureza é perfeita, né? Onde a luz não chega, os animais destinaram a sua energia, né, a criar a própria luz, né? Então, vamos lá. Então, eu estou falando aqui da teoria da condensação, que era a teoria mais aceita até 1868, né? Em 1868, era a teoria mais aceita. E aí Kardec fala aqui, ó, é a que deixamos exposta acima, no capítulo 6,
uranografia geral. Então, lembrando rapidamente, é aquela teoria que a gente estudou, que a Ana bem nos disse, né, bem nos avisou, que é uma teoria ultrapassada, né? Mas a teoria da condensação, ela fala o quê? Que lá na nebulosa, estão lá os gases, aqueles elementos, aquelas matérias, eles se condensam e por força da gravitação, né, da força centrípeta, da força centrífuga, ela vai girando, a matéria vai se resfriando e vai formando os planetas, né? Foi a teoria apresentada lá, essa teoria da condensação, né? Aí ela tem um formato primeiro ovalado, não era ovalado o termo correto, mas era aquele formatinho assim, achatadinho, depois ele vai se arredondando. E aí Kardec vai fazer uma comparação das teorias, né? Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado. Então, a teoria lá do Buffon e a teoria da condensação vai chegar no mesmo resultado, que é estado primitivo, estado de incandescência, estado primitivo de incandescência do globo. Formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura a tornou possível. Então, aqui são os pontos coincidentes das teorias de Buffon e da teoria da condensação. Agora, Kardec vai mostrar a diferença. Diferem, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, lá em 1860, adotaria outras ideias, né? Foi o que a gente falou, que a Lúcia também bem falou que o cientista usa o que ele tem às mãos. Então, Kardec diz, se Buffon escreveu aquela teoria naquela época, se ele vivesse agora na nossa época, com essas descobertas, ele teria outras ideias. E aí Kardec continua assim, ó. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjetural, né, ou hipotético. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. Então, Kardec está falando aqui que a geologia, ela toma a Terra no ponto da observação direta. Então, você olhou, observação direta. Você está olhando, você está vendo o que tem ali. Porque no estado anterior, o que a Terra era antes, a gente trabalha no hipotético, que a gente não consegue ver. É outra época. E aí ele diz o quê? Entre duas hipóteses, o bom senso deve preferir a que é mais lógica e que está mais de acordo com os fatos observados. E é esse o motivo pela qual Kardec explica, né, diz que a ciência caminhou no sentido de adotar a teoria da condensação. Que depois, mais para frente, a Ana nos ensinou aí, a ciência caminha para a adoção da teoria do Big Bang, né? E agora outra teoria. Teoria da incrustação. Essa teoria aqui, Kardec vai falar, vai explicar para nós, ela não é uma teoria científica, mas é uma teoria que foi adotada. Ele vai explicar os motivos. Ó. Item 4. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos desta teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Então, Kardec vai tratar aqui de uma teoria, ele achou por bem colocar no livro, porque era uma teoria que estava seduzindo algumas pessoas, né, e que ganhou uma certa repercussão, apesar de não ser científico. Acha-se resumida na carta seguinte: Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa, os geólogos a contestam,
firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestes de vetustez, né? Vetustez é velhice, né? Antiguidade. Então, os caracteres incontáveis da antiguidade que transportam a origem da Terra há milhões de anos. E é o que a gente estudou aqui, né? Dos fósseis e das camadas geológicas. Entretanto, a Escritura disse a verdade, e também os geólogos. E foi um simples campônio, né? Um simples camponês, né? Que o pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais que um planeta incrustativo, né? Um planeta que tem uma crosta, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegara à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. Então, nessa teoria aqui, existia ali a Terra, né? Teve o arrebatamento de um planeta desconhecido, porque ele chegou à maturidade e tal. E aí, a alma da Terra, ele vai explicar o que é isso um pouquinho para frente, por isso que não é científico, né? A alma da Terra, né, recebeu uma ordem de reunir os seus satélites. Então, a Terra teria alguns satélites, e essa alma reuniria os satélites no corpo dela mesmo, né? Então, reuniu os seus satélites para formar a Terra atual. Então, está lá a Terra, a alma da Terra recebe a ordem de reunir os satélites dela no seu próprio corpo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Então, a Terra chamou os satélites dela, que eram 5, e somente 4 aceitaram fazer parte da Terra. Então, um continuou no mesmo lugar, que seria a Lua, né? Então, o satélite que não aceitou vir para a Terra seria a Lua. Então, por isso que ele diz aqui, ó, vou ler de novo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Então, os satélites do planeta teriam seu livre-arbítrio e a Terra não concordou de fazer parte. A Lua não concordou de fazer parte da Terra. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu os satélites um raio magnético atrativo que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. Então, cada satélite teria lá sua vegetação, seus animais e os seus seres humanos. A Terra, né, a alma da Terra, teria lançado sobre esses satélites um raio magnético atrativo, para atrair esses satélites para a Terra. E colocou em estado cataléptico, né, colocou em hibernação, né, ou como se tivesse cataléptico, aquele que morre, mas não morre. Ele fica como se estivesse morto, mas está vivo. Deixou em estado de hipnose ali, né, de hibernação, a vegetação, os animais e os homens de cada satélite. E aí trouxe para a Terra. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Então, só quem observou esse acontecimento seria a alma da Terra e os mensageiros celestes, né, que ajudaram a abrir a Terra para que esses satélites adentrassem nas entranhas da Terra. Praticada a soldadura, né, ou seja, soldou o satélite na Terra, né, soldou, né, colou, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara. Então, se os 5 satélites tivessem
vindo, formaria um globo perfeitinho. Mas como a Lua não quis vir, ficou uns espaços abertos. E aí o que aconteceu? Esses espaços foram preenchidos por águas que seriam hoje os nossos mares. As atmosferas se confundiram e começou a despertar ou a ressurreição dos germens que estavam em catalepsia. Então, depois que os satélites vieram, os buracos que a Lua deixou foram preenchidos por água, as atmosferas se mesclaram e aí começaram a despertar os seres vivos de cada satélite, né, que estavam agora fazendo parte da Terra. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado da luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Então, a vegetação e os animais despertaram daquele sono e o homem foi o último a se despertar, né? E aí ele acordou, estava lá uma vegetação maravilhosa, né? Os animais pastando e tudo em paz. Tudo isto se podia fazer em 221 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. Então, em 6 dias, eles teriam feito isso, né? O planeta Ásia, porque aí a divisão seria, né? São 4 satélites na Terra. Seria o planeta Ásia, que seria responsável pela raça amarela. O planeta Europa, que seria a raça branca. O planeta África, que seria a raça negra. E o planeta América, né, onde nós estamos, seria a raça vermelha. Então, ó, o planeta Ásia trouxe a raça amarela, a da civilização mais antiga. O África, né, o planeta África, a raça negra. O Europa, a raça branca. E o América, a raça vermelha. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Então, as camadas geológicas que têm aqueles fósseis, eles nunca teriam sido parte da Terra. Eles teriam sido parte desses satélites. E aí, quando o satélite veio para cá, esses despojos teriam vindo junto. Os fósseis, que se encontram em climas sob os quais não teriam podido existir nesse mundo, viviam, sem dúvidas, em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram, né? A gente já estudou que a gente tem animais aí que hoje não sobreviveriam por conta da atmosfera da Terra. A explicação dessa teoria é que realmente esses animais nunca viveram na Terra. Eles viveram lá nos seus respectivos satélites. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Bom, essa é a teoria, né? Agora Kardec vai explicar hoje para nós é óbvio, né, o motivo pela qual eu não aceito, mas Kardec vai explicar porque na época tinha uma turma lá que concordava. Essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Bom, então Kardec já arranca o mal pela raiz aqui, né? Ele fala que tem vários aspectos científicos que desmentem essa teoria e essa teoria não explica o que ela se propõe a explicar, porque ela se propõe a explicar a origem, mas ela não fala da origem, porque se esses satélites que vieram para cá já existiam, qual seria a origem deles, né? E qual também seria a origem da Terra? Ele não satisfaz essa dúvida. Então, vou ler o comentário da nossa amiga Lucélia. Hoje não usa mais essa terminologia de raça usada por Kardec, mas se usa o termo povos. Perfeito, ô Lucélia. Ainda bem que você lembrou. Hoje a gente não fala mais em raça branca, raça negra, né? Muito obrigado, né? A gente se usa o termo dos povos. Daí Kardec continua assim, ó. Diz, é certo,
como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicara a inexistência absoluta de qualquer vestígio daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo, né? Então, cadê essa soldadura? Eles falaram que aconteceu. Não se tem notícia delas, né? Cada um daqueles mundos, o Ásia, o África, o Europa e o América, que se pretende haverem trazido os materiais que lhes eram próprios, teria uma geologia particular, diferente da dos demais, o que não é exato, né? Então, a geologia de cada planeta seria diferente. Mas ele está falando assim, que isso não é exato, né? Não é assim que funciona. Ao contrário, vê-se primeiramente que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Então, isso aqui, para mim, é as partes mais bonitas do texto de Kardec, né? Mais bonita no sentido da forma como ele escrevia. Lá atrás, ele veio explicando para nós a formação da Terra. E lá no primeiro período, ele falou que aconteceu o quê? Quando formou aquela crosta, como a gente não sofria a intervenção do Sol, porque a nossa atmosfera era muito grossa, a superfície da Terra existia, ela era homogênea, ela era toda igual, porque o calor vinha do centro. Então, as primeiras camadas geológicas, né, a camada granítica, que vem depois, elas são uniformes. Quando que começa a aparecer diferença? Quando o ar fica mais leve, mais limpo, e aí a gente sofre a influência do Sol. Só que a gente sofre a influência do Sol e a gente a gente tem uma inclinação. Então, nos polos, não bate Sol, ou bate muito pouco Sol. Por isso que a gente vê uma formação diferente. Então, Kardec vai... Então, vocês vejam a lógica de Kardec. Por isso que ele vai passo a passo ensinando as coisas para que a gente consiga fazer as conclusões, né? Então, ele fala que o núcleo granítico é uniforme. Então, não faz sentido ter vindo esses satélites, porque não haveria essa uniformidade, já que cada um trouxe o seu próprio solo, né? Depois Kardec continua assim, ó. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição, superpostas em toda parte, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado a outro dos mares, da Europa à Ásia, à África, à América e reciprocamente, né? Que foi o que eu acabei de te explicar, né? Essas camadas que dão testemunho das formações do globo atestam que tais transformações se operaram em toda a sua superfície e não apenas numa porção desta. Mostram os períodos do aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo igualmente. Mostram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda a parte, sob a influência de uma temperatura uniforme e a mudar por toda a parte de caráter, à medida que a temperatura se modifica. Que foi o que a gente estudou das camadas geológicas, né? Que existiu por grande período uma uniformidade no globo. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra por adjunção de muitos mundos diferentes. Isso aí não dá para aceitar com essa formação da Terra como uma união de mundos diferentes. Ao demais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar que ocupa o vazio deixado pela Lua se esta não houvesse recusado a reunir-se às suas irmãs. Ou seja, e se a Lua tivesse vindo? Não ia ter mar aqui, que ia estar preenchido, né? O que aconteceria à Terra atual
se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar, expulsando deste o mar? Ou seja, lá atrás essa teoria fala que os satélites têm livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio. E se a Lua falasse assim, ô gente, eu não fui aquela hora não, mas agora eu vou. Vamos tirar esse mar daí. Não dá, né? Muito, muito fora. Agora eu vou ler um comentário da Lucélia ou da Lúcia. Lucélia. Interessante que quando Kardec menciona a convulsão que houve na Terra, de subir montanhas, mares mudando de lugar, a gente imagina o caos. Mas é um caos dando origem a paisagens lindas que hoje vemos no planeta. Lugares maravilhosos que nos encantam. É verdade, né, Lucélia? Porque quando a gente estuda, né, a gente fala, né, erupções, né, e mudança, né, deslocamento de águas, né, a gente fala, meu Deus do céu, que bagunça, né? Mas essa bagunça tinha um propósito, e hoje a gente olha para... Eu nunca fui, né? A gente vê pela internet, pela televisão, lugares assim, como a costa da Croácia, né? A Tailândia, aqui no Brasil, Fernando de Noronha, né? Maravilhoso. E a Lúcia, fica à vontade. Diante dessa teoria aí esdrúxula, parece que ficaria mais razoável se a gente pensasse em migração de almas, ao invés de costurar pedaço aí de planeta, né? Migração de outros planetas para cá, aí sim. Tipo raça adâmica. Sim, aí. Migrar de outros planetas, como aconteceu, né? Uhum. Aí faz sentido, né, Tony? Mas melhoraria, né? Do que costurar planeta. Soldar, né? Soldar um planeta no outro aqui. E a Lúcia falou o seguinte, ó. Fica o alerta. Não basta ser... Não, Caio, leu antes da Lucélia. Primeiro, por favor. Eu escrevi, depois a Lucélia colocou no meio. Nossa. Beleza. A teoria da formação da Terra pela incrustação foi dada em várias épocas, por alguns espíritos e através de médiuns desconhecidos uns dos outros. Fica o alerta, não basta ser espírito para possuir a ciência universal. O bom senso e o crivo da razão sempre devem nos acompanhar. Perfeito, Lúcia. A Lúcia está nos dando informação aqui que essa teoria da incrustação, né, que é essa teoria que a gente está falando aí, foi dada por diversos espíritos, né, e por médiuns desconhecidos, ou seja, a informação veio de vários lugares diferentes, numa época que as pessoas não tinham a comunicação que nós temos hoje. E ela faz um alerta que é sempre importante a gente fazer, né? Que não basta ser espírito para possuir a consciência universal, que é o que muita gente faz, né, Lu? Isso está na revista Espírita, e fala o seguinte, que a gente precisa, porque assim, os bons, os maus, os trapaceiros, eles também se comunicam, entendeu? E às vezes eles até para nos enganar, eles dão nomes assim respeitáveis. Então, o que a gente precisa muito usar esse crivo, descobrir a trapaça, vamos dizer assim, oculta, num monte de palavra bonita, nessas descobertas, nessas teorias, porque nem sempre porque é espírito que é verdadeiro. Kardec nos orienta a usar o crivo sempre, né? O crivo da razão sempre. É isso mesmo, e Kardec faz esse alerta, né? Porque, principalmente, nós estamos aí, vamos supor, no nosso caso, nós estamos aí numa reunião de tratamento espiritual, reunião de desobsessão, que vem espíritos sofredores, né? De repente aparece lá algum espírito com uma ideia diferente, uma ideia esdrúxula, né? E não se pode entrar, tem que analisar, comparar com a ciência, né? A gente não pode, só porque é espírito e está trazendo ali, falando de extraterrestre,
não sei o quê, ou teorias científicas, e entrar, engolir isso aí, né? Sem usar a razão. Não foi isso que Kardec nos ensinou, né? Perfeito. Quando alguém que não é espírito vem me perguntar, ou fala alguma coisa, fala, mas um espírito falou. Aí eu costumo falar assim, ó, espírito é igual a gente, mas não tem corpo. Você acredita no que os outros falam pra você na rua? Você só escuta e acredita. Espírito também. A gente tem que ouvir, tem que pensar, tem que estudar, né? Porque do mesmo jeito que tem as pessoas que mentem para nós, ou às vezes nem mente, né? A pessoa acredita naquilo, tá falando, achando que tá falando uma verdade, né? E de fato não tá, né? E a Lucélia fala mesmo em relação a informações históricas, né? Às vezes traz informações históricas que não são verdadeiras. E não foi assim que Kardec trabalhou, né? Kardec ouviu, fez a mesma pergunta trocentas vezes, juntou, pesquisou, estudou, viu o que batia, viu o que não batia, tentava, vamos dizer assim, com respeito, mas dar um nó no espírito, perguntava de um jeito, depois perguntava de outro, para ver se pegava no contrapé, para poder formar a doutrina que a gente estuda aí, né? Então, a gente também tem que tomar o nosso cuidado aí e o zelo com as informações que chegam, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Que o tempo voou, já são 9 horas. Voou mesmo. É assim que é bom, né, Dulce? Então vamos lá.